Olá, meu nome é Pedro Bondan e hoje em nossa aula de Educação Física iremos falar sobre os esportes paralímpicos, que são os esportes praticados por aquelas pessoas que possuem deficiência física ou mental. Olá, eu sou o Pedro Ariel e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a história dos esportes paralímpicos. Bom, tudo começou em 1948 com Ludwig Guttmann, que começou a adaptar os esportes para que eles fossem praticados por ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial que haviam sofrido fraturas na medula óssea, de forma a trazer uma reabilitação deles. Bom, os esportes paralímpicos começaram a ser praticados em público a partir de 1960 em Roma, na Itália. Em 1976 foi organizado pela Suécia as primeiras Paralimpíadas de Inverno. Bom, a partir de 2001, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional entraram em acordo para que os Jogos fossem realizados nos mesmos locais e nos mesmos anos, considerando a partir do primeiro Jogo Paralímpico de 1960. Bom, comparando com os primeiros Jogos, que foram realizados em 1960, houve uma participação de apenas 400 atletas. E trazendo os dados de 2008, conseguiu-se reunir mais de 1.951 atletas, vindo de 141 países, mostrando como houve o crescimento da inclusão que esses esportes trazem. Já falamos sobre a história. Vamos ver um pouco da modalidade? Olá, meu nome é Bolívar e você verá comigo algumas modalidades paralímpicas. Bom, as Paralimpíadas, elas têm em torno de 24 modalidades, mais as modalidades de inverno. Dentre elas há como atletismo, ciclismo, basquete em cadeira de rodas, que são alguns esportes olímpicos adaptados. Mas os paralímpicos também têm esportes que são exclusivos só deles, como por exemplo a bocha. Dentre esses 24 esportes, o Brasil é destacável em 13 deles, que são: um dos grandes destaques do Brasil é o atletismo, que em 1984 ganhou 6 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Outro esporte também muito importante é a natação, que originalmente era apenas praticado por pessoas que tinham lesões na medula espinhal. Mas ao decorrer das edições dos esportes paralímpicos, ela começou a se estender para outras deficiências físicas e neurológicas. Outro esporte também é a bocha. É um esporte principalmente de estratégia que teve seu início em 1984. Ele é um jogo onde há participação tanto de mulheres quanto de homens. O futebol de 5 é um jogo jogado por pessoas cegas, onde há 2 times com 5 pessoas. A quadra tem as mesmas medidas que a quadra de futsal. Elas seguem as mesmas regras do futebol, mas com adaptações para pessoas cegas. Bom, há também o judô. O judô para cegos, ele existe desde 1970. E a classificação dos esportistas, em vez de ser por peso, como no normal, é pela grau de cegueira. O tênis de mesa faz parte dos Jogos Paralímpicos desde a sua primeira edição na Roma em 1960. O tênis de mesa, no caso, ele tem 29 pódios e eles participam dele pessoas com deficiência intelectual, cadeirantes ou que não têm um dos membros. O halterofilismo, ele classifica os atletas pela massa corporal, mas diferente do halterofilismo convencional, os atletas que podem participar deles são aqueles com membros amputados, lesões na medula espinhal, paralisia cerebral, todas mínimas para a proteção do atleta. O ciclismo paralímpico, ele teve seu início em 1996 na edição de Atlanta.
Dentre esse, há o ciclismo de pista, que é o mais recente em ciclismo paralímpico. Nele, há um conjunto de técnica e velocidade na pista. Esse esporte reúne tantos homens quanto mulheres. A canoagem é um esporte cujo os atletas utilizam de canoas ou caiaques. O percurso é cercado por de 18 a 25 balizas, também chamadas de portas. O esporte para ganhar seria, no caso, fazer o percurso todos com menor tempo e menos número de faltas. O hipismo é um esporte que reúne tanto homens e mulheres, no qual eles competem juntos numa pista diferente da convencional, que é adaptada para eles. No caso, eles montam em cima de cavalos e percorrem um percurso de obstáculos, e quem fizer com menor tempo e menos número de faltas ganha. O futebol de 7 é jogado por jogadores com paralisia cerebral ou AVC. No caso, as regras do jogo foram adaptadas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para pessoas com paralisia cerebral. O goalball foi criado para veteranos da Segunda Guerra Mundial que haviam perdido a sua visão. Esse jogo teve início nos esportes paralímpicos em 1976, na edição de Toronto. Em 2008, na edição de Pequim, foi a primeira participação do Brasil nesse esporte. O vôlei sentado, no início das suas edições, dividia o espaço com o vôlei em pé. No caso, os participantes dessa modalidade são atletas que têm membros amputados, paralisia cerebral, alguma fratura na coluna vertebral ou algum tipo de deficiência locomotora. Nós já vimos com o Bolívar as diversas modalidades. Veremos agora, com o Iron, a importância dos esportes e sua relevância. Os esportes, de maneira geral, têm uma importância fundamental no desenvolvimento cognitivo, psicológico e físico. E os esportes paralímpicos não serão diferentes. A prática desses esportes desenvolve o condicionamento físico, a coordenação motora, proporciona a inclusão social, a melhora da autoestima e também a capacidade de sociabilização dos indivíduos. Desenvolve o raciocínio rápido, o trabalho em equipe, o senso de liderança e o pensamento estratégico, independentemente se o indivíduo ele possuir ou não algum tipo de deficiência mental ou uma menor capacidade cognitiva, em razão de alguma doença. Bom, você já aprendeu um pouco da história dos esportes paralímpicos. Você viu algum desses esportes comigo? E você vê a importância deles na vida das pessoas. Essa foi a nossa programação. Agora, fique com nossa dança.